só, o que você gosta? O que você mais gosta? O que funciona para você? O que você não quer que eu faça? Hoje minhas tias desistem de mim. Oi, nós somos a Renata. E a Mariane, somos três mulheres na faixa dos 30 que compartilham experiências e se expõem desnecessariamente aqui nesse canal. Hoje a Vicky não estará com a gente, pessoal, por isso que somos três, mas só nos apresentamos duas. Isso, mas a gente sabe contar. Sim, graças a Deus, inteligência temos. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Ei Mulher. No episódio anterior, voltamos, depois de 84 anos, e começamos uma sequência de episódios sobre sexo, falamos sobre preliminares. Confere lá que tá bem esclarecedor. Mas antes da gente chegar no clímax, saudades, porque também faz 84 anos, procura os nossos arrobas nas todas as redes sociais, o arroba canal Em Mulher. Vai na sua rede social favorita, interage com a gente por lá, manda sua sugestão, sua história, sua dúvida e ajude a gente a fazer desse espaço que ele é. Algumas horas divertido e algumas horas questionador e muitas vezes os dois. Isso aí. Os nossos episódios são lançados nas quintas-feiras, ao meio-dia. A gente está no Spotify e no YouTube. Então, você tem a opção de nos ouvir e a opção de nos ouvir e nos ver. Inscreva-se na sua plataforma favorita e aí você vai receber uma notificação sempre que entrar um episódio novo. Nessa sequência de episódios, vamos falar sobre sexo! Vamos discutir preliminares, acessórios, proteção, fetiche, técnicas, tipos de vulva, inseguranças, posições e muito mais. Lembrando que gostar de sexo e falar sobre ele não tem problema nenhum, gente. Pelo contrário, é solução. E que nada é estranho ou errado, desde que haja consentimento entre todas as partes envolvidas. Isso aí. E no episódio de hoje, considerando que a gente está numa sequência, a gente falou de preliminares no último, hoje a gente vai falar de acessórios. Brinquedinho de gente grande, brinquedinho de Brinquedinho gente de gente grande. grande. Cara, Minha filha. antes da gente entrar no assunto, eu lembrei de uma coisa que eu ouvi hoje que não sei também se gostam, se não gostam, né? Mas apareceu na minha timeline do Instagram o Thiago Ventura, sabe aquele comediante? Sei. E ele tava, e a piada dele era a seguinte: mulheres que se garantem de quatro, por favor, conversem sobre essa posição com as suas amigas. É, escutem como elas fazem, e estejam à disposição para dar mais informações. Porque algumas coisas aconteceram comigo recentemente. E aí ele começa a simular no palco do show dele posições em que mulheres com quem ele estava transando ficaram quando surgiu aquela coisa do tipo, o que vamos fazer agora? E fica de quatro. E a mina ficou de quatro. E não era de quatro as posições que ele repetiu no palco, que ele garante que mulheres com quem ele transou fizeram. Então, conversar sobre sexo é mais ou menos para isso, assim, né? Para a gente estar Sim. fazendo, aprendendo, enfim, acho que quebrando o tabu, tirando o medo que a gente tem desse assunto e deixando essa hora mais gostosa, né? Porque, inclusive, tinham posições que eu não sei nem como é que a mecânica funcionava. Como que chama aquilo de quatro? Como que chama aquilo de quatro? Não, sério, mano. Tem Assim, ó. muita gente. Eu já escutei uma história, até entrando nesse papo da liberdade de falar sobre sexo, principalmente com as amigas, e disso ser uma coisa normal e natural. Eu lembro que uma vez um amigo me confidenciou que ele foi transar com a menina tal, e a menina achou muito estranho ele pedir para ela ficar de quatro. E Uhum. aí ele perguntou, porque ela ligou, eu não sei como colocar isso da maneira correta, se eu falar de uma maneira errada, tu me corrige. Ok, Mas claro, sim. a menina, ela ligou a posição de quatro como um sexo homossexual entre dois homens. Então ela achou que ele era homossexual porque ele queria transar com ela de quatro. Olha a pouca experiência e Uhum. a pouca. Como é que a gente pode dizer essa palavra? A pouca exploração que essa menina teve do corpo dela, coitada. E não era uma menina, tipo, novinha, sabe? Porque eu questionei isso. Mas ela é novinha? Tem pouca experiência? Não. Ela já tem uma certa idade, né?
E aí eu achei isso Um tão 30 a mais, estranho. assim. E eu falei: "Nossa, mas que coisa". E aí eu pensei que ninguém nunca poderia pensar dessa maneira, e tem gente que pensa, então a gente não pode, É. eu Você acho tem que uma nisso nada é muito óbvio, tem que uma não coisa deva ser que falado. até tá na tua frase ali da abertura, né? Nada é estranho ou errado desde que haja consentimento entre as partes envolvidas. Então, ponto importante, ninguém precisa ninguém é obrigado a nada, né? Na Não, verdade, a gente sabe óbvio. isso, mas ninguém é obrigado a gostar da posição ou saber qual é a mecânica dela. Sim. Mas acho que a gente tem muito medo de perguntar e conversar sobre. E aí, às vezes, acaba acontecendo isso de não explorar, e aí você não explora e você nem sabe se você gosta ou não, ou de fazer de um jeito desconfortável por não conversar sobre a mecânica daquilo. Eu lembro que no episódio passado a gente falou sobre conversar sobre sexo com a pessoa com quem vai transar. E eu Uhum. até falei, gente, eu inclusive antes já gosto de fazer umas perguntas, de entender um pouco mais e tal. E a Renata A falou, eu Mari já faz um Enem. o Enemzinho, né? Aí a Rê falou, eu converso depois. Eu falei assim, cara, acho que é um assunto que pra mim, tô falando do trabalho, da janta e do sexo no mesmo, não tenho assim aquela coisa, nossa, vou montar aqui um momento para falar sobre. Não, olha só, o que que você gosta? O que que você mais gosta? O que que funciona pra você? O que que você não quer que eu faça? O que que Uhum. não funciona pra você? E tem um pouco daquilo que eu acho que falei depois que a gente desligou a câmera no episódio passado, né? Que no sexo lésbico, acho que em todo o sexo o consentimento é um negócio muito importante a ser levado em consideração. Mas existe de forma mais fluida uma percepção da mecânica dele. Eu tenho um orifício, eu tenho um equipamento para introduzir no orifício, então eu tenho uma mecânica mais clara, né? A penetração no sexo Sim. heterossexual é uma coisa muito clara, Mais enfim. óbvia. É mais óbvia Mais isso. óbvia do que acontece. Buraquinho, negocinho, encaixou. Isso aí. E, cara, no sexo lésbico não é, entendeu? Tu não sabe se a mina curte penetração ou não. E isso pode ser, inclusive, desconfortável para ela. Uhum. Então, eu não quero estar lá na hora e talvez acontecer de fazer alguma coisa que quebre o clima, enfim. E tem jeitos, né? Eu acho que é perguntar e não tem problema nenhum em você, tipo, o que você gosta. Pode ser enquanto está acontecendo, mas põe a mão no que você quer fazer e pergunta, posso? Né? E vai descobrindo, É, vai testando, eu né? sou adepta disso, assim. Eu sou adepta do enquanto está acontecendo. E Eu, tem. eu guio não, mas eu falo, ó, aqui não, Aham, aqui, né? Lá onde tá escuro, Simba, vamos deixar lá. e aí, esse é um outro ponto, que é importante essa coragem, não é bem a palavra, mas segurança de dizer não. E tem É, muitas mulheres que têm medo de ficar de quatro, porque tem muitos homens que aproveitam essa posição para errar o buraco. sem querer, né? Sem Como se querer, fosse exatamente. igual. Ai, nossa, sem querer. Uhum. Nossa, olha aqui. Aham. É. Então, tem mulher que tem medo disso por causa desse tipo de comportamento, né? Então, Uhum. voltamos para consentimento e para, saber dizer não, né? Olhar e falar, olha, e o dizer não para uma coisa não quer dizer que não quer continuar transando, né? É só aquela coisa. É só aquela coisa, exatamente. É que o sexo ele envolve tantas coisas, ele é tão maleável. Gente, tem um jogo de baralho só de posição. Aí tu não quer uma? Não é um impeditório. O Não, não impeditório é. é ótimo, né? Acabei de inventar uma palavra na língua É portuguesa. impeditivo, né, a Impeditivo. palavra, mas o Desculpa, pessoal não gente. entendeu. Mas tu sabe que essa parte da conversa e de ter liberdade para falar sobre isso, e quando a gente fala de falar com as amigas, é um ensaio mesmo. Porque com as amigas, tu pode ser mais aberta, de uma maneira que ela vai te responder, vocês vão trocar ideias, ok. No meu caso, né, que sou hétero, com um homem, a gente tem um pouco mais de ressalva, ou com um parceiro, enfim, principalmente no começo, a gente tem algumas ressalvas do que a pessoa vai achar, do que a pessoa vai pensar. Só que quando a gente já coloca isso numa rotina de conversar com as nossas amigas, com a nossa médica, com a nossa psicóloga, a gente tem várias pessoas que a gente pode falar sobre isso, e aí eu acho que fica mais natural. E até o assunto de hoje, que são os acessórios, também é uma coisa que tem muito preconceito de ser incluída no sexo,
de, tipo, usar vibradores. Eu acredito que no sexo lésbico já seja mais aceitável ou tem o mesmo problema? Cara, depende muito. É isso que eu acho que é isso que eu digo quando precisa conversar muito. Na minha experiência, né? Precisa conversar muito porque a manifestação, né, sexual de cada mulher com quem eu já me envolvi até hoje varia muito. Então, tem mulheres que são super seguras e que topam explorar junto e bora. E às vezes se acha muito isso, né? Ah, nossa, se ela é lésbica, é claro que ela. Imagina, o corpo da outra mulher é igual ao dela, ela sabe o que fazer e ela sabe o que ela gosta e flui muito mais. E tem até, e a gente já falou disso, tem até uma, graças a Deus está mudando, mas ainda existe uma percepção de que rola muito. Como é que fala quando a pessoa é homoafetiva, enfim, gay e lésbica, Ai, essa coisa de que é tudo muito carnal, entendeu? De que é tudo muito sexual. Tem uma palavra para isso que eu não consigo. Promiscuidade? Promiscuidade, exato. Se vincula muito a pessoa LGBT à Sim. promiscuidade e à putaria. E, cara, às vezes não, entendeu? Eu já tive relações com meninas bem travadas, assim, Uhum. travadas não é a palavra, mas bem contidas, que adicionar um acessório era impensável, assim, porque Hum. elas já têm uma dificuldade, não é dificuldade, mas, cara, é contida, assim, não, nada muito, não acrobático, nada com muita intensidade, então até um pouco de medo, assim, daquilo. E tem questões relacionadas à insegurança, né? Tem isso com mulheres também. Se você precisa de um acessório, significa que eu não te satisfaço. Isso Então, acontece muito com os homens. Então, se a gente propõe colocar um acessório no meio da relação sexual hétero, muitos sentem assim: nossa, mas não tô sendo suficiente? Às uhum, é vezes a bem gente isso. quer dizer não, mas a maioria das vezes é só porque é legal, porque é gostoso, porque é diferente, porque realmente o estímulo que alguns vibradores te dão. A minha amiga, no dia que eu comprei, já podemos falar, né? Eu tenho Uhum. um que a gente vai falar sobre ele, que pra mim, assim, olha, maravilhoso. É o sugador. Tá na moda agora. E aí eu comprei um e a minha amiga também queria, daí eu comprei dois, aproveitei o frete, rachamos tudo, sucesso. Aí ela experimentou, daí eu fui, amiga, e aí? Aí ela assim, o problema é achar alguém que faça igual ou melhor. Porque realmente o bichinho é trabalhador, entendeu? Cara, mas é muito diferente, assim, eu tenho total clareza, e acho que não sei se é assim para todo mundo, mas o meu orgasmo na masturbação, sem acessório, sozinha, o meu orgasmo na masturbação sozinha com acessório e o meu orgasmo no sexo, eles são completamente diferentes. Completamente, Completamente. E, completamente. e no sexo sem acessório, digo, né? Então, e no sexo com acessório é diferente do eu sozinha com acessório. Então, Uhum. ele satisfaz, eu acho que um vibrador, a gente até estava falando desse negócio do sugador de clitóris e tal, cara, para quem curte, ele é a certeza de que você vai chegar lá É, rápido e sem incomodação, entendeu? é. Então é isso aí. Mas o meu orgasmo no sexo é muito mais intenso, muito Eu mais. também, porque eu sou uma pessoa de conexão. Então, assim, eu gosto. Sim, do toque, né? Do toque. Isso, Lembrando, é um obrigada. podcast, nem sempre a pessoa tá vendo. Não, eu tava pensando qual era a palavra. Minha cabeça tá ruim. E o toque, né? O contato físico é o que me excita, enfim. Tanto que tem vezes que, tipo assim, ó, pensa que eu tenho um vibrador ali carregadinho todo dia do meu lado, mas não é todo dia que eu uso. Claro que não, meu Deus, quanto. Entende? Isso é uma coisa, às vezes, que passa essa imagem, né? Esse negócio do vibrador e do uso e da frequência, uma coisa que já aconteceu comigo, como eu sou uma pessoa com bastante liberdade sobre o assunto, e todo mundo sabe, né? Neste ambiente de exposição, quem nos acompanha já ouviu coisas sobre. Hoje minhas tia desiste de mim. Tem. Enfim, essa coisa de
por você falar do assunto com liberdade e experimentar coisas com liberdade, eu sou bem curiosa. E eu sou Uhum. curiosa a ponto de já ter experimentado coisas para olhar e falar, beleza, não quero nunca mais Uhum. passar nem perto de tentar fazer alguma coisa parecida com Sim. isso. Mas eu sou curiosa, eu não sou medrosa, assim, não sou insegura, né? Aham. Passa essa imagem, e eu já escutei isso, de uma pessoa extremamente transante, que precisa transar todos os dias, que sente tesão o tempo todo, e que um sexo papai e mamãe não... Sabe aquele... O sexo amorzinho não atende a minha necessidade, sabe? E Sim. não é isso. Não. Ter o acessório não significa usá-lo o tempo todo, né? Acho que ele é para momentos, e nem sempre, e às vezes estar com tesão e não ser, e aquilo não resolver, né? Não é aquilo que você quer naquela hora, então nem sempre ele atende ali, enfim. Não. E não significa que ele, que, tipo, uma coisa exclui a outra, que é essa da concorrência, sabe? Que é mó besteira. Achar que, ok, eu não tô dando conta, então você quer adicionar um vibrador, né, na hora de transar. Gente, não faz sentido. E para mim tem super conexão com fetiche. Para mim, acessório, porque daí a gente tá falando de vibrador, né? Tipo, especificamente vibrador, que pode ser Uhum. desde um banquinho redondinho, ovalzinho, enfim, até um vibrador no formato de um pênis, né? Tem Uhum. vários formatos, tamanhos, texturas e etc. Mas existem outros acessórios que podem ser usados na hora do sexo. Fê, a gente já conversou disso em algum momento, mas no sexo lésbico, não. Acho que a Renata me perguntou isso uma vez numa conversa privada, né? Como que era? Aham. Eu sou É, dessa, gente, eu pergunto. Eu acho que é o melhor strap, perguntar. o strap-on, que é um acessório para uma das mulheres usar uma prótese, tipo, não é prótese a palavra, mas Sim. é um vibrador ou um dildo, né? Às vezes ele não tem formato de pênis, não tem aquela anatomia de pele, cabeça e tal, mas É ele feio tem. falar cintaralho? Talvez sim, porque, enfim, mas um cintaralho, né? Tá bom. De- ok, isso não é uma realidade indispensável no sexo entre duas mulheres. Dá para você transar tranquilamente sem. Tem mulheres Uhum. que não usam, tem casais que não usam, que nunca usaram e talvez nunca vão usar, e rola super, e tem um monte de coisa que dá para fazer sem isso. Mas pode ser interessante usar. Tem mulheres que têm fetiche nisso, tanto de ser quem usa, quanto de ser quem recebe, e Aham. também é um acessório legal de ser usado. E tem várias outras coisas, né, gente? Às vezes sei lá, uma venda, um chicote, uma algema, sei lá, tem um monte de coisa que dá Uma para usar. maletinha com uma chave de um não. É, enfim. Então, essa coisa do acessório, nem sempre ele tem aqueles plug Plug anal, anal. aqueles negocinhos de pompoarismo, enfim, tem um monte de coisa de acessório que dá para usar, que aí eu acho que eles estão mais atrelados não a você não sentir prazer sem aquilo, mas eventualmente sentir vontade de um estímulo diferente que aquilo provoca. Eu vou te dizer, eu pessoalmente, eu, Renata, eu gosto de usar sozinha. Tenho o hábito de usar, óbvio que não é diário, é quando eu sinto vontade, enfim. Eu tentei uma vez incluí-lo na relação. Eu não soube incluir. Não foi fácil para mim incluir. E não por resistência do cara, não. Ele estava super aberto àquilo, mas para mim não foi fluido, entendeu? Foi Uhum. difícil, eu tive que pensar, daí eu falei: "Ai, dane-se, não quero pensar, né". E É, aí e aí e aí para mim eu já fiquei pensando como da próxima vez, porque é uma coisa. Aí eu fiquei pensando, eu acho que para mim o que que funcionaria mais? Aquela parte do voyeurismo, né, do cara te olhar e tal, enfim, pode sei. ser, mas tu falou um negócio agora que eu acho que abre uma super discussão, que a gente poderia talvez até ter levantado no episódio de preliminares, que tu falou, eu tive que pensar. Tem uma coisa que acontece com a gente, eu vou falar, né? Tem uma coisa que acontece comigo, eu imagino que acontece com a maior parte das Hum, pessoas. Mas que quando você tá transando, desde o momento que começa a preliminar e que você já sabe o que vai acontecer a partir dali, tem essa vontade de chegar lá. E ela vai ficando cada vez mais intensa. Você quer gozar e quer que a pessoa goze, e isso é sim. intenso. Então, o nosso cérebro automaticamente nos leva aos caminhos que a gente já conhece para chegar lá.
E resistir a esses caminhos para experimentar uma coisa diferente, que inclusive pode dar errado e fazer o casal broxar, é desafiador, porque tipo, eu já sei que se eu ficar nessa posição e o meu parceiro ou parceira fizer isso aqui desse jeito, todo mundo termina feliz em 15 minutos, tá ligado? Sabia que eu Tem não isso. tenho isso? É, Porque mas para mim, a posição que eu fiz com uma pessoa e que funcionou, com a outra não funciona. Tipo, eu acho que eu não sei. Gente, que exposição. Deus, perdão. Mas é que assim, ó, eu não sei se são as anatomias diferentes, mas eu acho que se é torto para enfim, direita, se é torto direita, para torto para esquerda. direita, torto para esquerda, torto para frente, o retinho. Mas é que eu não, para mim não funciona tudo igual. Tipo assim, ah, com Hum, fulano, assim, de ok, aí quatro você ia está rápido. falando, você tá você está na ótica de uma vida com sexo casual, né? Agora vai para uma. Sim, vai- claro. Agora vai para uma. Pensa em repetir o mesmo parceiro por um período. Tá, daí tu já sabe, tá, ok, E aí, desculpa. ok, daí tu já tem uma Tá. É mecânica com que esse isso faz parceiro. muito mais de 84 anos. Então vamos Aí lá. tu tem uma mecânica com essa pessoa e de repente vamos inserir alguma coisa. Cara, mesmo que é só um objeto, muda a mecânica Muda a e mecânica. precisa pensar. E Uhum, não, e assim, eu já tive experiências frustrantes de tentar inserir, por não funcionar e por não perceber a outra pessoa efetivamente interessada em fazer aquilo funcionar, sabe? uhum. Porque é uma coisa que você precisa pegar, olhar, entender, ligar, testar, brincar e tal. E eu já tive experiências de pessoas que eu cheguei e falei, ó, comprei isso aqui pra gente usar. E a pessoa, beleza, me dá aqui, caixa, manual, tutorial, vídeo no YouTube, né? Ah, desse jeito vê pra cá, desse jeito faz assim. Então, depende muito da, a dupla tem que querer que isso funcione, né? Ou mais Sim. pessoas, caso você esteja em mais que duas pessoas, tá tudo bem. Mas, enfim, as pessoas envolvidas têm que querer que funcione e precisa pensar sobre. E aí, É. às vezes, a primeira tentativa não vai rolar, cara. Tipo, Então, eu tô super aberta para tentar de novo, porque eu realmente não soube o que fazer e a outra pessoa também não tinha experiência nisso, então ficou dois perdidos. Mas eu vou tentar de novo, porque eu acho que deve ser legal. É uma coisa que eu acho que ao invés de separar, enquanto muitas pessoas acham que isso separa um casal, eu acho que une uhum. muito. Eu acho isso Eu muito acho que legal. essa descoberta sexual e É, essa conexão acho que a confiança que tem na vulnerabilidade de tipo, quero tentar, não quero, gostei, não gostei, e a outra pessoa tá olhando para ti com vontade de fazer funcionar para ti, pra né? ti, Enfim, isso conecta muito, conecta pra caramba. E, e o que que eu ia dizer? E eu queria te perguntar, qual foi teu primeiro vibrador? Ah, depois eu quero te perguntar um negócio. Meu primeiro vibrador, o golfinho. Golfinho? Tenho. O meu Golfinho. primeiro vibrador eu só comprei depois que eu saí de casa, porque eu tinha, não, mentira. Eu comprei quando eu morava com a minha mãe, com meu pai. Mas ele ficava escondido dentro de uma bolsa no fundo do armário e eu nunca usei ele na minha casa, porque eu tinha muito medo dos meus pais ouvirem, porque meu quarto era do lado da minha mãe e meus pais nunca saíam de casa. Então, não tinha esse momento de eu ficar sozinha. E aí eu tinha muito medo deles ouvirem, e obviamente que, enfim, nunca fazia. Aí depois eu fui evoluindo. O meu primeiro foi um bulletzinho. Cara, quando eu era adolescente, sei lá, alguma coisa entre 11 e 14 anos, ou antes, na real, 10 e 13 por aí. Na casa de uma amiguinha, né? Aquela coisa, vai fazer trabalho e tal. Era meio época de Páscoa. E aí ela falou: Ah, eu sei que a minha mãe tem chocolate escondido em algum lugar. Vamos procurar. Porque a minha mãe compra chocolate, ela esconde no maleiro do guarda-roupa. Tipo, caixa de bombom, barra, essas coisas. E era uma noite, sabe essas noites do pijama, de menina, no colégio, enfim. A gente tava umas 3 ou 4 meninas e a gente começou a procurar no guarda-roupa da mãe da minha amiga. E a gente encontrou, gente, isso era, olha, não, para não denunciar a minha idade, mas era antes dos anos 2000, né? Era por ali, naquela coisa dos anos 2000, 99, 2000, 2001, por ali. Então, 20 e tantos anos atrás. Pensem que a gente, 20 anos atrás, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Então, pensem como que era um vibrador naquela época. A gente encontrou um vibrador. Aham.
Ela tinha uma. Era tipo, sabe, maletinha de câmera filmadora que tinha na época, umas maletinhas Uhum, pretas que guardava filmadora dentro, sim. que todo pai tinha uma filmadora. É, todo tiozão, né, do pavê no Natal tinha uma. Tava dentro de uma maletinha dessa, tinha várias pilhas. E ele era de um plástico seco, duro, assim, não era hoje que nem a gente tem essa texturinha de látex e Ai, tal, ele era de maravilhoso. silicone, ele era um plástico Aveludado. ele era um plástico seco meio duro. Era o formato de um pênis certinho, tipo veiazinha, pelezinha enrugadinha e tal. Tinha uma cabeça enorme. E aí a base dele era uma tampa preta de rosquinha que tu abria e colocava as pilhas ali. Então ele não era bonito, não era anatômico. A gente ligou para ver como é que era, daí tinha um botãozinho de on e off, era super barulhento. A gente desmontou tudo, guardou ele no pacotinho e tal, achamos os chocolates, pegamos uma caixa de bombom da Garoto e fingimos que nada tinha acontecido. Em formato Mas de pênis. foi a primeira. Não, era só uma caixa de bombom da Garoto. Foi a primeira vez na vida que eu vi um vibrador. E eu nem entendia muito bem o que era, gente. Claro, quando olhou, reconheceu pela. Se ele não tivesse uma aparência tão escrachada de pênis, talvez a gente nem tivesse entendido. Mas Uhum. ok, a gente entendeu e tal, a gente riu um pouco daquilo, guardou, enfim. Foi a primeira vez que eu vi um vibrador. Eu saí da casa dos meus pais, eu tinha, não sei, 20 anos, eu acho, por aí. Fui morar sozinha e eu só fui comprar um vibrador pela primeira vez com 27 anos. Demorei 7 anos. E eu sempre Eu quis devia ter essa muito. idade também. Eu sempre quis. Eu lembro que eu ia para São Paulo visitar uma prima minha que mora lá, que é super conectada com acessórios, é bem para frentex. Sabe aquela cliente com cartão de fidelidade em sex shop? É minha prima. Uhum. E ela sempre me levava numa sex shop que tinha de 3 andares lá, A maravilhosa. Love E tipo, Toys. A eu Love achava Toys na Rua tudo Oscar maravilhoso. Eu não Freire. lembro o nome. Maravilhoso. Achava tudo maravilhoso, mas eu não dava o passo de comprar, assim. Uhum. E não sei explicar por quê, porque por um período eu estava solteira, já tive em outro, tipo, em relacionamentos com homens, com mulheres, e eu não fiz, assim. Daí um dia, sabe aquele dia que você fala, não, eu vou quebrar essa barreira na minha mente. Eu entrei num site e daí eu comprei, tipo, 17 coisas, não, 17 não, mas eu comprei mais 5 coisas diferentes. E Uhum. aí, entre elas, eu comprei o golfinho e eu odiei ele. É Usei que o golfinho é pouquíssimo. meio duro, ou aquela pontinha. Ah, é. Eu até gostava, assim, porque eu gosto do. Depois eu encontrei um jeito de fazer ele funcionar para mim, mas Eu gostava. Só que eu odiava esse negócio de pilha. Daí eu fui lá e comprei. Aí eu tenho um bullet sem fio, que carrega a bateria, e tenho que, assim, depois do sugador de clitóris, realmente ele tá bem aposentado, coitado. E o sugador, que é o que eu mais uso. O meu primeiro foi aquele Rabbit. E aí no final a parte, porque o Rabbit ele é um coelhinho na frente e um uhum, formato mais parecido com o pênis atrás, tipo é uma coisa só, né? No final eu só usava a parte vibratória na frente, tipo, eu nunca sim. gostei da parte de introduzir do vibrador, para mim não é uma coisa que me chama atenção. E aí usava só a parte vibratória. E daí quando quebrou e eu joguei fora, aí eu pensei, não, vou comprar só algo que vibra mesmo. Uhum. E eu É, o acho que que é, que é uma ferramenta muito legal de autoconhecimento. Uhum. Era isso que eu ia falar, assim, para mim, depois eu acabei comprando um desses que é bem parecido com o Rabbit, não era o Rabbit em si, mas bem parecido com a pontinha que vibra e Uhum. tal, mas a parte de introduzir também vibrava, enfim, algumas evoluções, eu acho que o Tem umas Rabbit é que bem até parecido. rodam, minha filha. Exato. Eu acho que é legal para autoconhecimento. Para mim, assim, é legal para entender essa coisa do gosto, não gosto, aqui funciona, ali não funciona. E para introduzir na relação com outra pessoa, precisa dar uma. Acho que é legal dar uma pensada e uma pesquisada Uma antes, sabe? pesquisada. Uhum. Então, tipo, que Que posições. posições que funcionam. Cara, com um bulletzinho de bruços, um travesseiro e uma outra pessoa, dá para fazer coisas bem legais, assim. Tem várias coisas que dá para fazer. Então, acho que é muito isso de sentir vontade, pesquisar, entender e compartilhar essa mecânica com a pessoa, sabe? Eu tô quase chorando. Porque Saudade.
Enfim, e conversar, cara. Eu acho que acho que acessórios É, vêm muito ligados a diálogo na relação ali, e essa coisa de poder conversar. E às vezes, beleza, não tenho vontade de introduzir, mas a gente sabe, eu tenho amigas que os namorados ou maridos se sentem ofendidos de saber que elas usam vibradores ou se masturbam. sozinho. É. Uhum. E a masturbação é mega importante para a nossa saúde mental, para os nossos hormônios. Já tem vários estudos que falam sobre isso. Então, se tu não tem vontade ou não quer, ou tem alguma restrição, que nem eu tinha, que morava com meus pais e minha mãe me olhava todas as gavetas, não tinha onde esconder aquele negócio. É, a própria masturbação manual, cara, ela é tão saudável, sabe? Deem uma pesquisada. E faz parte de conhecer o teu corpo, a anatomia do teu corpo, o que te dá prazer, o que que tu gosta, porque daí tu consegue até guiar o teu parceiro, né? Ah, desse ladinho aí eu não curto muito, vem mais pra cá. Porque o sexo ele tem que ser uma troca dos dois, tem que ser bom para os dois. A gente sempre Uhum. aproveita para dizer que qualquer desconforto, gente, se vocês têm desconforto no sexo, não é normal. Qualquer É. desconforto não é normal. Ah, eu tenho desconforto na masturbação, não é normal. Então aí procura uma fisiopélvica, a sua gineco, para Gineco, trocar enfim. uma ideia, porque nenhum tipo de dor é normal. É isso aí. Não, e, bom, pra gente acho que se encaminhando, né? Entender, se conhecer e acho que abrir a mente, né? Tem muitas coisas que eu ainda não usei de acessório e tenho vontade de usar. E tem coisas que são, acho que são legais para usar, inclusive, de preliminar, se não quer usar no ato. Acho que dá uma pesquisada, entra num site de sex shop, dá uma olhada, fuça, pesquisa, olha, entende ali o que É. que tem, o que que não tem, para experimentar, assim, tem coisas legais até de... Eu tava vendo um que me deu vontade, mas era super caro, que era aquele que é o vibrador, e ele tem o Wi-Fi, e tu conecta ele num aplicativo de celular, e uma outra pessoa do outro lado do mundo, com um aplicativo de celular, pode controlar. Então, cara, super caro esse, né? Enfim, tem alguns Sim, mais baratos que são só com distância curta, assim, né? 15 sim. metros, 12 metros e tal. Até tem um. Ainda não usei ele à distância, com a distância. Mas ele tem a minha ideia é aquela coisa da surpresa, né? Tipo, você tá usando ele, você tá com ele, ele fica acoplado na calcinha, né? E É, a para outra pessoa quem, tá para com quem o tem relacionamentos controle. à distância é muito legal, porque meio que tu consegue o mínimo de interação Sim, sexual, é um né? jeito, né? É um jeito. É. Mas, enfim, e tem várias outras coisas. Até a gente deu uma olhada, né, nesse negócio de acessórios e de onde surgiu e de como funciona. A gente, tá, não consigo pensar em nada de acessório físico. Tem gel daqueles de esquenta e esfria, tem sensação de Ai, só não fricção. usa aquelas bolinhas. Aquelas Acho que bolinhas, aquilo é um problema, por quê? Tem gente que diz que tem que estourar a bolinha só para fazer massagem. Tem gente que diz que tem que botar a bolinha lá para dentro e aí o pênis é que estoura a bolinha. Gente, isso dá um problema. Na é dúvida, não melhor use. evitar, né? É, melhor evitar, melhor evitar. Mas tem gelzinho, aqueles que dão sensação de vibração. Acho que tem bastante coisa que dá para olhar, né? Tem para estimular o clitóris, tem uma capinha de dedo com textura que dá para Ai, isso eu não usar. conheço. Cara, é muito legal essa. Legal. E é coisa de R$ 5, R$ 7, enfim, ela tem uma texturinha enrugadinha, assim, daí tu bota ela em 2 dedos e usa ela para Às massagear o vezes clitóris, mas é começa por super essas gostoso. coisinhas, né? Tanto que dizem que o bullet é o primeiro vibrador da maioria das pessoas, porque ele é o mais simples, ele não é tão estereotipado, ele é pequenininho, tu consegue guardar, enfim, esconder, e, né, porque ainda tem esse tabu e coisa. Mas eu sigo uma fisiopélvica, que é a Daiane Becker, ela é aqui de Brusque, mas atende e mora em Blumenau. E o Insta dela é @fale sobre vaginas. E ela sempre fala sobre vibradores e sobre a importância deles, inclusive na manutenção da musculatura da nossa vagina. Então, mais do que só prazer, é uma coisa que te ajuda biologicamente, fisicamente. Olha, gente, orgasmos é só vantagens.
e a gente se conhecer e ter esse momento nosso. É só vantagem. É isso aí. Confie numa solteira, aquelas Que depende de acessórios para viver. que temos, temos, então tá bom. Não dizem que aquele negócio assim, ó, vai lá, para os homens eles falam, bate uma, e se tu ainda quiser sair com ela é porque tu gosta, senão era só tesão acumulado. Vai lá, usa o vibradorzinho, se tu ainda quiser recair naquele cara, querida. Daí tu vai, Deus te abençoe, mas se não, se Talvez depois de era usar só o fogo no cu. vibradorzinho era só fogo no rabo, e aí Isso deu, aí. entendeu? Aí não vai Justo. recair naquele cara que te deixou trauma. Não é, Muito amiga? bom. Não é? Muito bom. A gente fecha esse episódio com essa mensagem. Ai, lembrei de um acessório. Masturbem-se. Só para, não sei, vamos só para fechar que ainda temos aqui dois Vai. minutos. Anel peniano. Já teve experiência? Nunca. Diz que tem uns que são vibratórios, inclusive, É que né? assim, ó, como eu não tenho namorado, e eu quero te dizer, a partir do momento, eu já estou avisando meu futuro mozão. A partir do momento que eu tiver um parceiro fixo, que eu possa explorar isso com ele, nossa, eu vou comprar tudo. Porque o que eu penso hoje como solteira é que eu acho meio estranho. O cara chegar aqui e eu ter um anel que, tipo, talvez eu já usei em outra pessoa, entendeu? No pinto de outra Acho pessoa. um pouco E ainda estranho. olhar para ele e falar assim: ai, no teu ficou meio largo. É, que nem eu acharia estranho. É, entendeu? Não, Deus me livre, para de desejar isso pra mim. É igual chegar na casa do cara e ele dizer, ah, eu tenho um vibradorzinho aqui, tipo. Ai, sei lá, entendeu? Ok. Aí quando eu tiver meu mozão, eu vou explorar todos esses negócios aí, porque eu tenho. Essa Love Toys, que é uma loja lá na Oscar Freire, em São Paulo, de 3 andares, só de brinquedos e instrumentos e coisas sexuais, é muito legal, até para tu ver coisas que tu nem imagina que existe, estimular lugares que tu nem imaginava que dava para estimular, é muito legal. Tem que ir assim, ó, cabeça aberta, vai, conhece, não precisa comprar nada, só conversa com, eu sou assim, né? Conversa com os atendentes, eles têm experiência, eles te mostram, Pede te para eles explicam. testarem com É você, te maravilhoso. mostrarem na Não, isso não, é prática. maravilhoso. É isso. É isso, gente. Então, acessórios usem sem medo e sem vergonha. Maravilhoso. Usem, é muito bom. Fica a nossa dica aqui. E até o próximo episódio. Ihu, beijo! Beijos. Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal Ei Mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço! Thank you.